Estamos aqui hoje na Fazenda Trigueiro, né, nessa madrugada, já são quase 1h10, em torno de 1h05, 1h10, né, e atendendo a um pedido do mestre Vanderly, vamos apresentar essa casa aqui, a Casa dos Escravos, no período da noite. Convido vocês a vir junto com a gente, conhecer o interior dessa casa, diferente de tudo que vocês já viram até agora. Vamos lá, de todos os locais, né? O local mais sinistro da casa, digamos assim, segundo os moradores, é exatamente esse quarto aqui, onde abriga um sótão na parte de cima, certo? E segundo os moradores, segundo o dono da casa, o senhor Zé Denis, esse sótão aqui era onde os escravos ficavam, né, para serem castigados. Qualquer castigo, eles tinham que subir para lá e ficar reclusos nesse local aqui acima. E segundo os moradores também, houve até alguns enforcamentos aqui, né? Tem até cenas registradas de sangue aqui nessa parede, onde os escravos se debatiam ao serem pendurados pelo pescoço e jogados desse sótão, que deve ter aproximadamente uns 3 metros de altura. Vamos subir com cautela, com cuidado, porque como eles ainda conservam muito as coisas da casa, é um pouco instável a subida nesse sótão, dá para ouvir pelo rangido da escadaria. Mas vamos lá, vamos subir, vamos conhecer. Antigamente esses sótãos aqui eram destinados a guardar, né, as colheitas que eram feitas durante o período de produção aqui na fazenda, né? E eram feitos esses quartos justamente para guardar tudo que fosse colhido, né? Podemos perceber que aqui tem várias coisas, mas o local aqui, possivelmente, segundo o senhor Zé Denis, era o local onde os escravos sofriam seus castigos, né? Eles eram colocados aqui, reclusos 1 dia, 2 dias, né? Possivelmente não eram alimentados, nem davam água, muitas vezes ficavam até amarrados. Eu tenho até uma curiosidade para mostrar para vocês, estou procurando só um cantinho aqui que dê para me demonstrar, né? A medição disso aqui, ó, deixa eu apagar aqui essa lanterna, colocar ela aqui no chão, fica mais fácil. Essa medição aqui era proposital, ó. Se vocês observarem, né, a medição é da largura de um braço de um homem aberto. Então eles podiam castigar os escravos colocando eles amarrados aqui o dia todo, né, e levando eles até exaustão, sendo um castigo prático, solto, com alguns dias depois, né. É bem grande aqui o ambiente, tem uma janela. Essa região tem que ter cuidado porque tem umas partes aqui do sótão que está um pouco desgastado, ó. Cuidado para não pisar, né? Vamos aqui por cima dessa linha. Cuidado aí quando vocês forem pisar aí, ó, nessa parte aqui. E dessa região aqui, dá pra gente ter uma visão completa da lateral da casa e mais ou menos ter uma ideia do tamanho, né? Então, sair daqui, pular, nem pensar, né? Só havia um caminho de entrada e também possivelmente só um caminho de saída. Ou você era castigado e o seu dono se dava por satisfeito, ou no decorrer, no final do seu castigo, você era dependurado pelo pescoço e enforcado, segundo o herdeiro dessa casa, né? Enforcado aqui nessa escadaria. Agora a gente vai ter uma visão dela mais ou menos de onde o escravo era arremessado. Essa talvez, pessoal, tenha sido a última imagem que essas pessoas que eram castigadas aqui viram. Certo? Mas vamos lá, vamos conhecer os outros cômodos da casa. Pronto, pessoal, aqui é mais uma das escadarias da casa, né? Bem antiga, talvez até bem próximo da datação da construção dessa casa.
porque muita coisa não foi modificada ainda. Continua conservando da mesma forma. A madeira a gente percebe, né, que ainda é da época, né? A própria estrutura da escada é uma escada bem íngreme, né? E mais à frente eu chamo a atenção de vocês para uma coisa que eu notei aqui. Vamos aqui, ó, pessoal, aqui tem uma entrada para um sótão que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, certo? Mas isso aqui me chamou a atenção, né? Inicialmente, porque se nós fôssemos observar isso aqui mais a fundo, o intuito disso aqui era subir aqueles legumes que eu falei para vocês lá no outro lado. Eles colocavam isso aqui para facilitar, não precisar subir essa escadaria todinha com sacas, muitas vezes sacas de arroz, de feijão, de milho aqui nesse local. E aí eles colocavam isso aqui para facilitar, mas pelo histórico da casa e o que contam, né, dos horrores que aconteceram aqui no palco da vida escrava, possivelmente isso aqui poderia ser utilizado também para enforcar uma pessoa, né? Então, mais uma história tenebrosa dessa casa, como todas as outras que rodeiam séculos aqui, né? E vai passando de geração para geração. Então eu convido vocês agora para a gente conhecer o segundo sótão dessa casa. Esse é bem maior, né? Digo para vocês, é bem sinistro aqui dentro. Mas vamos lá, vamos conhecer o sótão agora. O segundo sótão no interior dessa casa. Chegamos aqui, já nos deparamos com uma visão bem inusitada, né, daqueles tempos. Se a gente for observar, essa tábua aqui era para suspender alguns grãos do chão. E essa parte que colocavam em cima, feita aqui no Nordeste, a gente conhece como cabaça, né, para evitar que os ratos descessem até o que tivesse suspenso aqui. Aí eles protegiam dos ratos dessa forma. Mas é bem interessante que aqui é bem extenso, né? Então, se a gente fosse olhar realmente a produção dessa fazenda aqui, na época da vida escrava, do palco da vida escrava, era grande, né? Porque se vocês observarem o tamanho disso aqui, é cheio de compartimentos. É um local cheio de compartimentos, porém muito estranho, né? Já que ninguém nunca tinha vindo aqui visitar esse local à noite. Tem um quartinho aqui que eu vou entrar. Vamos ver aqui. Pronto, como a gente pode perceber, são locais bem espaçosos. Né? Tem uma coisa que eu queria chamar a atenção de... Olha. Peraí, tem que ter cuidado onde aqui, viu? Aqui a bicha regia um pouco, né? É bem... Olha lá, as coisas estão caindo aqui. Mas vamos ver aqui, pessoal. Ó, veja bem, né? Alguma coisa estranha está acontecendo aqui, mas vamos continuar a reportagem, né? Vamos continuar, vamos mostrar tudo. A gente já chegou até aqui uma hora dessa, né? Vamos continuar isso aqui. Eu estava olhando aqui algumas cenas, algumas imagens nessa parede aqui, algumas coisas, né? Manchas. Mas se a gente observar isso aqui, esse escorrimento de água, isso aqui possivelmente, né, se fosse um geógrafo que estivesse observando isso aqui, ele ia dizer o quê? Que houve erosão nessa parede. Então, possivelmente, na construção dessa casa, né, primeiro eles fizeram essa parte de baixo, colocaram um sótão para construir essa de cima, e se a gente observar essa de cima, ela passou um bom tempo descoberta ainda, né, pela questão do escorrimento de água na parede. Isso aqui não é uma goteira desse tamanho na parede inteira, né? Então ela foi construída por etapas, aos poucos. E segundo o senhor Zé Denis também, né, essa casa aqui, todo o material, né, não falo o barro que foi utilizado para fazer os tijolos, bater os tijolos, mas a areia que foi utilizada na construção foi carregada do rio Jaguaribe, que fica aproximadamente o quê? Uns 30, 35 quilômetros daqui? 42 quilômetros. 42 quilômetros, né, daqui da sede da Fazenda Trigueiro. Possivelmente eles também caminhavam por outros locais aqui, iam por nossos vizinhos aqui do Rio Grande do Norte, né, já que fica entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, essa casa aqui. Mas, segundo estudos que já foram feitos, todo o material, a parte da areia, foi trazida pelos escravos do Rio Jaguaribe, 42 quilômetros desse local aqui.
né? Então, daí dá para ter uma ideia que realmente os escravos sofriam bastante nessa região aqui. E por vários cantos que a gente anda aqui, há esse tipo de marcação. E interrogando o dono da casa, o que é que tinha acontecido aqui, possivelmente isso aqui eram os escravos que riscavam, né, marcando os dias, quando eles estavam aqui em cativeiro, sofrendo algum castigo. Né? Então é bem interessante essa parte aqui. Em vários outros locais nós também vamos encontrar algum tipo de risco desse dentro dessas paredes aqui. O sótão de cima ele é mais complexo do que aquele sótão que a gente estava observando aqui. Há vários compartimentos e o que me chama a atenção aqui, né, é que, né, diferente dos outros, esse aqui tem uma espécie de laje, né? Não é uma laje dessas convencional como a gente tem hoje, que se você for olhar por baixo, também é amadeirada a parte de baixo, só que aqui eles cobriram. Talvez eles guardavam aqui coisas de mais importância, que tivesse mais valor. Né? Se a gente observar aqui, os outros lá, outra parte era o sótão de madeira e aqui tem um revestimento de areia, um terra e um pouco de cimento da época. O cal também a gente percebe aqui. Então possivelmente esse local aqui foi utilizado, tanto pode ter sido utilizado como também para castigar escravos, deixar eles aqui reclusos, como também pode ter sido utilizado para guardar coisas de mais valor nesse local, né? Longe do acesso de alguns roedores que, como a gente já viu ali na frente, né, na entrada, deveria ter abundância aqui, já que a gente está falando de um período que, né, era mais mata. Sistemas hidráulicos aqui para levar água até a parte de baixo, servir de um reservatório de água para a parte de baixo da casa. Isso aqui. Como esse quartinho aqui, o revestimento dele, podemos perceber que é como o do sótão, né? A madeira mesmo. Né? Segundo os moradores aqui, que ainda convivem aqui, eles escutam, né, alguém caminhando aqui durante a noite. Né? E esse quartinho aqui também chama a atenção para a parte da cobertura. É diferente dos outros. Aqui possivelmente também alguma coisa, né, deve ter sido colocada aqui e alguma coisa de valor. Né? Porque aqui eles até revestiram para não ter nem contato com as telhas. Então o que era colocado de mais valor de todos esses quartinhos que a gente analisou aqui era esse aqui. Né? Então vamos lá, vamos continuar aqui a exploração da casa dos escravos. Aqui a gente está na parte da cozinha da casa grande, né? Eles ainda conservam uma coisa bem parecida. Aqui é uma aula de história, né? Eles conservam uma coisa bem parecida quando da época, né? Se a gente observar, ainda está bem conservado. Os móveis também são móveis bem antigos, dá para perceber pelo acabamento, né? Se a gente observar aqui a estrutura dele, a forma que era feita com aquelas madeiras bem antigas e maciças, né? Tem até um baúzinho aqui, interessante, onde guardavam os talheres, as coisas. Vou mandar aqui o forno. Bem antigo, ainda bem conservado, né? E o fogão da época, né? Ainda bem conservado. O pessoal botou aqui um sal grosso aqui, deve ser alguma, né, alguma crença deles que eles têm aqui, né? Tem o pessoal que afastar mal olhado, sei lá, do espírito, mas é bem interessante a estrutura dessa casa, né? Ao contrário do que a gente pensa, ainda está bem conservada. Realmente não foi modificado muita coisa não. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa matéria, né? E vamos aí pensando em mais matérias. Show! Valeu, Vanderly, Nel, Marcelo, é isso aí.